Então vamos lá, vamos acompanhar em leituras com comentários após. Primeiro slide. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Quem não conhece essa história? Quem não conhece essa história? Não é? O que acontece aí? Davi viu uma mulher bonita, era rei. Independente se era casado ou não, foi lá, utilizou-se de sua autoridade de rei, chamou-a. A Bíblia não relata se foi consensual, se não foi consensual. A Bíblia só diz que ele se deitou com ela e que ela ficou grávida. E depois que foi grávida, Davi tinha um grande problema a ser resolvido, porque o marido dela estava na guerra, então não era possível que ela concebesse. E eu queria passar para o segundo slide. E o que é que tem escrito nesse segundo slide? Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão de ser executados. Guardem isso em mente. Essa era a lei. Vetorá, a Torá, a lei. Davi tinha que dar um jeito. Então como é que ele dá o jeito? Manda chamar Urias. E Urias vem aqui, e aí ele vai estar aqui com a mulher. Lógico que ele vai matar a saudade, né? E aí vai ser a desculpa perfeita, porque ela vai engravidar. E aí, tô safo, tô livre. Mas Urias, um homem muito íntegro, chegou e falou assim, ficou na porta de casa, disse: eu não vou dormir com minha esposa. Os meus irmãos em armas estão no campo de batalha, estão dormindo ao relento, em tendas, e eu vou dormir confortável com minha esposa? Não. E aí Davi viu que o negócio ficou mais complicado, e aí mandou um bilhetinho, né? A piada do bilhete, esse bilhete é verdade, né? Circulou aí nas internets. Isso não é piada minha, mas é muito boa. Esse bilhete é verdade. E não era verdade, era mentira. E matou Urias. Deixou ele num canto da batalha onde tinha os guerreiros mais valorosos, e o cara morreu. Morreu. Mas me diga uma coisa. Ninguém sabia o que Davi tinha feito, né? Ninguém sabia. Davi, manda chamar a mulher que estava tomando banho. Pergunta quem é ela, manda chamar ela, leva ela para o quarto, se deita com ela, e ninguém estava sabendo, porque o palácio, sabe como é que é, né? O palácio é um lugar muito vazio, não tem servo. Ninguém sabia, né? E aí Deus envia o profeta Natã. E o profeta Natã conta a história das ovelhas, né? Ah, tinha um homem rico, cheio de ovelha. E tinha um homem pobre. E aí chegou, e aí queriam fazer um banquete. E o homem pobre dormia com a ovelhinha. Mas o homem rico chegou, mandou matar a ovelhinha. O que é que a gente faz com ele? E aí Davi
esse cara tem que morrer, isso não se faz. Sabe o que é engraçado? Engraçado que Davi não se enxergou na história. O Davi não se enxergou na história. Ele não se enxergou. Irmão, está todo mundo sabendo do teu pecado. Deus mandou eu vir falar contigo. E tu não se tocou. E aí, Natan, esse cara é tu. Esse cara é você. E aí, o que acontece? Davi olha e fala assim, eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, pula aí acho que é o quarto slide. É o outro, o próximo. O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Que menino? O menino que foi concebido no ato de adultério, que após a viúva ficar viúva, Davi acolheu ela para consolar. Eu não imagino qual deve ser a dor de um pai perder um filho. Eu já escutei alguns amigos meus, quando seguraram seus filhos pela primeira vez, dizer que um amor foi gerado tão grande no coração deles, que eles dariam a vida por aquele ser que ele ainda não conhecia. Qual é a pena para os adúlteros? É a morte. Segundo a lei, a morte. Deus é um Deus de justiça. A justiça dele não é a justiça dos homens. A justiça de Deus não é a justiça nossa. Não é. Ele deixou Davi e Batseba vivos. Porém, levou uma criança. Eu não sei o que é que Deus pensava dessa situação e nem me atrevo a pensar nisso. Mas eu coloquei agora essa curiosidade na cabeça de vocês, então, por favor, pensem quando chegarem em casa. Por que é que Deus levou a criança e não os dois? Talvez por esse motivo que Saulo já tinha levantado, porque possivelmente dói mais no pai perder o filho do que morrer. O Carlos está aqui balançando a cabeça, eu acho que tem coerência isso, né, Carlos? Mas por que aconteceu isso? Chegou a época em que os reis saíam para guerrear, e Davi enviou o seu exército e ficou no palácio. Aí, um belo dia, Davi acordou da soneca da tarde, enquanto os seus homens estavam guerreando. Ele acordou da soneca da tarde no palácio e foi passear. Eu trabalhei 10 anos dentro de um quartel em Recife e vi muitas coisas que eu não gostaria de ter visto. Mas também vi muitas coisas muito boas. E uma delas é que, quando tem parada militar, eles fazem muitas paradas militares. Eles chamam de entrar em forma, esse tipo de coisa. E aí ficam os oficiais na bancada, os subalternos desfilam, hasteiam bandeira, cantam hino, escutam a ordem do dia. Mas uma coisa fantástica acontecia, somente de vez em quando, porque tinha que casar com a parada militar e com o tempo, é quando chovia. Quando chovia, todos os oficiais saíam
da cobertura e iam para a chuva, porque todos eram iguais perante o tempo. Então esse negócio na época, o costume era o rei estar no campo de batalha. Por que Davi estava em casa? Por que Davi estava no palácio? Não há relato de doença, não há nenhuma justificativa, somente diz ele estava em casa, dormindo à tarde, acordou e foi passear. Eu não vou responder isso para vocês. A minha obrigação não é responder tudo. Vocês querem crescer na fé? Se nós queremos crescer na fé, nós temos que questionar a palavra de Deus, ler e se aprofundar no texto, perguntar por que Davi estava em casa enquanto os outros estavam guerreando. Seria esse um ato corrupto? Um ato que ia de encontro aos costumes da época? Sim, os reis tinham que estar guerreando com seus soldados. Porque a partir deste comportamento ele viu uma mulher que não era dele e a desejou. E o pior é que, uma vez que é detectado isso, eu só li um trecho do que Natan falou, mas o Natan falou, olha, tua casa, por causa desse teu pecado, teu filho vai morrer, tua casa vai estar sempre em guerra, vai estar sempre espada, e vai acontecer coisas terríveis na tua família. Por causa do teu mau comportamento, muitas coisas acontecerão na tua família. E aí, são 3 capítulos assim, terríveis para a vida de Davi, no livro de Samuel, 2 Samuel. Capítulo 11, o capítulo 12 e o capítulo 13. Então vamos para o segundo conflito. 2 Samuel 13, de 9 a 17. Esse aí, está um pouco grande, eu peço perdão a vocês, mas creio, eu cortei bem o texto. Davi tinha vários filhos, com várias mulheres. Um era Amnon. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem, depois que todos saíram, disse a Tamar. Tamar era outra filha de Davi, com outra mulher, cujo irmão era Absalão. Amnon estava perdidamente apaixonado pela irmã. Meia-irmã, mas irmã, estava perdidamente apaixonado por ela. Uma paixão que o consumia. E aí ele vai ter conselho com um amigo. E chega para esse amigo, e o amigo diz assim, macho velho, faz o seguinte, finge que está doente e pede para Tamar aí fazer comida para tu. Aí tu vai lá e resolve tua situação com ela. E ele achou esse conselho supimpa. E aí foi. E é essa cena aqui que está agora. Ele insistiu com o pai para que Tamar fosse levar comida para ele. E lá vai Tamar. Traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela disse, não, meu irmão, não faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? O que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, que é teu pai. Ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse, levanta-se e saia. Mas ela disse, não, meu irmão, manda-me embora, seria pior do que o mal que você já me fez. Não manda-me embora. Mandar-me embora, quer dizer. Não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la.
E chamando o seu servo, disse-lhe: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. E o servo a pôs para fora e a trancou, e trancou a porta. Vamos ler o primeiro slide logo após esse. Vamos lá, é esse aí. Se numa cidade um homem se encontrar com a jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher de outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se, contudo, o homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem a morrerá, porque a mulher não tinha condição de gritar no campo, não tinha ninguém, era ermo, esse tipo de coisa. Então, qual é a pena para a violência de violar uma virgem, uma mulher comprometida? É a morte. Não é essa a pena? E aí, estava lá, Tamar, desonrada, sem ter para onde ir, rasgou as suas vestes, cobriu-se de cinza, em luto, e foi para a casa de Absalão, seu irmão. Absalão a acolheu, ficou esperando que o pai fizesse alguma coisa. E o pai não fez nada. O pai não fez nada. E aí, macho velho, como faz? Compra feito, né? Não faz, compra feito. O pai não fez nada. Por 2 anos o pai não fez nada. Absalão não aguentou. Organizou um churrascão, chamou o pai e todos os familiares. O pai estava ocupado, não queria estar na presença de Absalão, já que Absalão estava tratando de Tamar, fazia 2 anos. O elefante branco no meio da sala, né? O pai não fez nada. Não vou no churrasco, não. Ah, pai, então deixa pelo menos Amnon vir. O que é que você quer com Amnon? Nada, é só churrasco. O que é que você quer com Amnon? É só churrasco. E Amnon foi lá e Absalão mandou os servos matarem Amnon. E fugiu todos os outros irmãos. E foram dar notícia para Davi. E Davi achou que tinha morrido todos os filhos. Mas depois chega um servo e disse: não morreu todo mundo não, só morreu Amnon. E Absalão, fugiu. E aí? Que desgraça. Que desgraça. Joabe era um dos capitães de Davi. Um homem muito astuto, porventura, por vezes muito cruel. E ele viu que essa situação consumia Davi. Já se passavam 4 anos e nada. E aí ele contratou uma mulher para contar um caos para Davi, já que Davi era rei e eventualmente abria o seu palácio para julgar as causas do povo. E Davi foi julgar essas causas, e essa mulher contou uma história, e arrodeou, e quando estava para terminar a história, Davi, peraí, quem mandou contar essa história de você para mim foi Joabe, não foi? O senhor adivinhou. Foi.
Tá bom, então pode mandar trazer Absalão, que não vai acontecer nada com ele. E Absalão voltou para Jerusalém, só que não ficou de bem com o pai. E essa distância entre pai e filho foi tão horrível para Absalão. Disse, meu pai não fez nada em relação a Tamar. Meu pai não fez nada em relação à minha pessoa. Que ele não merece ser rei. Se ele não sabe governar a própria casa, ele não merece nem governar esse país. E Absalão deu um golpe. Depois de se organizar e fazer amizades, deu um golpe. E botou todo mundo para correr e fez a nação lutar contra a própria nação. E Davi fugiu. E sabe o que é o interessante? É que as pessoas que são aliadas de Davi vão fugindo com Davi. Davi diz, não, você fica, você me serviu bem, você vai servir bem o meu filho. Porque meu filho está sendo aconselhado por fulano de tal, e eu quero que você, que é de minha confiança, aconselhe meu filho também. E aí, na fuga, aparece uma mulher, que eu não me lembro o nome dela agora, mas aparece uma mulher, a mulher começa a amaldiçoar Davi, e a xingar Davi, e a jogar pedra em Davi, em toda a caravana que está fugindo, e joga areia. E aí o povo que estava com Davi fica irritado. Diz, quer que a gente mate ela? Não. Não quero que mate ela. Davi se lembrava do que Natan tinha falado. Davi se lembrava do que Natan tinha falado. Não mate ela. Ela fala por Deus. Se Deus deu essas profecias para ela, então que ela fale. Davi sabia dos males que ele tinha feito. Já contei um aqui. Aqueles que estão relatados, a gente está sabendo. Ele deve ter feito mais coisa errada. E Deus o perdoou. Mas ele sofreu as consequências de suas decisões. E sabe como é que termina essa história? Coloca aí em 2 Samuel 18:33. Então o rei abalado subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou, subindo e clamando, ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera ter morrido em seu lugar, ah, Absalão, meu filho, meu filho. Absalão perdeu a guerra civil e foi executado pelos soldados de Joabe. Se você fosse presidente do Brasil, o que você faria? Se você fosse ministro da Saúde, ministro da Defesa, governador do Paraná, deputado federal, o que você faria? Se você fosse prefeito de Londrina, o que você faria? Se você fosse gerente, diretor de sua empresa, presidente, chefe de seção, o que você faria? O que você faria com o poder que Deus estava lhe outorgando? Demite fulano e cicrano. Tira o cargo de chefia de fulano, que ele não é dos meus. Não gosto de Beltrano. Demite ele. Transfere fulaninha, muito fofoqueira. Não quero ver mais cicraninho aqui, é um cachaceiro safado. Roubou. Vive voando, não faz o serviço direito. Se você tivesse poder, o que você faria?
se você tivesse poder, o que você faria? Eu não faria muitas coisas boas, não. Velho ditado, né? Deus não dá asa à cobra. Não me deu, graças a Deus, né? O que eu faria se eu tivesse poder? Minha gerente uma vez perguntou se eu gostaria de ser gerente da navegação aérea aqui em Londrina. Falei, não. Nem superintendente de aeroporto eu queria. Eu queria ser diretor ou presidente da Infraero. Porque eu teria poder para fazer algumas coisas pelos funcionários. Mas será que eu também não faria coisas ruins? Lord Acton. Lord Acton acho que é o último slide. Fala que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. De modo que os grandes homens são quase sempre homens maus. E eu tenho que dizer a vocês que a reflexão sobre isso, sobre estar compartilhando com vocês aqui hoje, me deixou muito para baixo. Muito para baixo, muito depressivo, muito para baixo mesmo. Mas ontem, no meu intervalo, eu trabalhei ontem à noite também, no meu intervalo, revisando os textos, eu me deparei com um versículo fantástico. Até fiz uma imagem, postei no Instagram. Fernanda, assim que leu, achou fantástico o versículo. Eu não sei se eu resolvi colocar ele de última hora, mas eu gostaria que vocês abrissem aí as suas Bíblias em 2 Samuel 14:14. Conseguiu colocar? Conseguiu. Pronto, não precisa abrir. Conseguiu colocar. Essa é a frase da mulher argumentando com Davi para trazer o Absalão na conversa que o Joabe tinha encomendado. Aí essa mulher fala assim, que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Deus não tira a vida. Ao contrário, Ele cria meios para que o banido, aquele que está afastado dele, o marginal que está na cadeia, que matou pai de família, Deus não quer que ele morra. É injusto, se resolva com Deus. A minha justiça não é a justiça de Deus, nem um pouco. Deus é justo. Porque se eu fosse colocar a minha justiça, eu estaria morto. E eu não estou, porque Deus é infinitamente misericordioso e Ele cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Ele quer que todos se acheguem à sua pessoa. Então, se a gente está numa nação é que a gente tem um discurso polarizado, em que não nos resta opção, a não ser escolher um desses dois polos. Não foi essa a minha opção no primeiro turno. Existiam boas opções,
povo brasileiro foi que mentiu e caiu na mentira que não existe candidato bom agora para votar no meu. Tinha gente. Posso falar 3 lá fora com vocês. Não vou usar isso aqui para falar de política nacional. Mas eu tenho que falar isso. Nós temos 2 polos para escolher. Escolham. Orem e escolham. E continuem orando. E participem de discussões. E respeitem a opinião do outro. Não desfaçam amizades, não desconsiderem. Respeitem a opinião. Que o discurso de ódio dos 2 lados não prevaleça em nossos corações. Que o discurso de ódio dos 2 lados não prevaleça em nossos corações. Que nós possamos estar atuantes nessa sociedade. O que você faria se você fosse presidente do país? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que nos traz muitas coisas boas, mas às vezes nos revela muito daquilo que somos. Senhor, trabalhe em nosso coração imperfeito. Trabalha, Senhor, em nossas mentes. Que nós possamos semear bons pensamentos a fim de colhermos boas ações. Abençoa, Senhor, os eleitores dessa nação. Que nós não sucumbamos ao discurso de ódio dos 2 lados, mas que Teu amor prevaleça e que nós possamos ser atuantes politicamente, a fim de transformar, Senhor, essa nação positivamente. Não nos deixe, Pai, sucumbir à tentação do pensamento do caos. Mas que nós possamos ser otimistas e trabalhar para que Tu prevaleças nessa sociedade. Sê conosco, Pai. Sê conosco, Senhor. É o que te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.